antes da gente começar a falar sobre um pouquinho da história, o pastor Jesus vai trazer todas as informações mais detalhadas sobre a história. É importante porque quando as pessoas falam no momento sobre você é cristão, aquela coisa toda, Isso. a primeira divisão que a gente encontra é essa assim, tu é evangélico, tu é católico, o que é que tu é? Às vezes até tu fala, mas tu é espírita, como é que funciona? Aí eu queria entender um pouquinho essa assim, o que é ser evangélico? O pessoal diz, eu sou evangélico, né? E tem gente até que diz, eu sou crente. Eu sou crente, né? Qual é a diferença do crente pro cristão também? O crente Tem diferença? E o cristão evangélico, como é que funciona? Olha, eu acho importantíssimo essa pergunta de vocês, essa curiosidade. É a curiosidade de muita gente. As pessoas ficam perdidas quando se fala de cristão, não é verdade? De crente, de cristão, de evangélico, de católico. Na verdade, o que acontece? Nós temos denominações cristãs, religiosas, podemos dizer assim, denominações cristãs. O que é a denominação? É um subgrupo de uma religião. A denominação é um subgrupo de uma religião, onde eles se caracterizam ali com as suas crenças, com os seus dogmas, né, com seus costumes, etc., com as suas interpretações bíblicas. Então, são denominações. Na verdade, se a gente vê muitas denominações, né, mas se a gente for, por exemplo, pastor, em que se divide as denominações cristãs? Eu digo em três só, são em três. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma denominação cristã, a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa é a outra denominação cristã, e as igrejas oriundas da Reforma Protestante, que são as igrejas hoje chamadas evangélicas. São essas três denominações cristãs, de forma macro, né? Sim. Porque em 1054, quando houve o primeiro cisma da Igreja Católica, né, que o bispo de Roma, que é o Papa, né, é o líder da Igreja Católica, rompeu com o patriarca de Constantinopla, que era vamos dizer assim, o patriarca é o Papa, podemos dizer assim, mas chamado de patriarca, da Igreja oriental. Então, chama-se ortodoxa. Isso é 1054, certo? Então, o primeiro cisma foi ali. Então, a gente vê as duas denominações, católica romana, católica ortodoxa. Uma acreditava que a liderança seria, né, do bispo, a católica do bispo de Roma e outra do patriarca de Constantinopla. Então, como houve esse desentendimento, acabou de haver um cisma, certo? A Igreja Católica Romana, ela via Roma como uma certa autoridade cristã, da cristandade, enquanto a Constantinopla via mais Jerusalém, certo? Que onde realmente a igreja primitiva, ela nasce em Jerusalém, certo? Então, em 1054 houve essa cisão, né? O cisma, divisão. Então, ficou as duas. Quando chega no século XVI, aí vem a Reforma Protestante, né? Em 1517, né? Isso. Com a Reforma Protestante, e dela vai vir as denominações evangélicas, certo? Quando a gente pega as denominações evangélicas, a gente vê enxurrada de denominações evangélicas. Pois é. Por quê? Porque até então a Bíblia ela era interpretada única e exclusivamente pelo clero da igreja católica, tanto a ortodoxa quanto a romana, não é? Com a reforma protestante, né, o entendimento dos reformadores, a princípio Martinho Lutero, depois o outro lado da Calvino e outros mais reformadores que vieram, não é? A questão de que a Bíblia deveria ser lida por todos. Era um crime. Existia uma menção chamada assim, um index. É o index da Igreja Católica. Era uma lista de livros proibidos a ser lido. Index. Era proibido. Quem lia desses livros podia correr de ser julgado pela Santa Inquisição da Igreja Católica. Santa não tinha nada, né? Porque ela sozinha, ela inquiria, julgava, condenava e tocava fogo na pessoa, né? Misericórdia. Torturava e queimava, né? Queimava viva a pessoa. Então, a chamada Santa Inquisição era essa. Então, o index, aqueles livros eram proibidos. E entre eles estava a Bíblia. A Bíblia era proibida de ser lida. Só podia ser lida pelo clero. Com a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero, o monge católico, né, ele começa a ter acesso às Escrituras e ele começa a entender que a própria Escritura fala que nós devemos conhecer as Escrituras. Tem textos do próprio Jesus dizendo: errais não conhecendo as Escrituras.
e nem o poder de Deus, né? Outro texto de Jesus dizendo, examinai as Escrituras. No Antigo Testamento, na lei de Moisés, para que lesse a palavra, a lei de Moisés fosse lida. Então, se entende que é necessário que haja leitura bíblica. Né? A Bíblia por qual motivo, assim, a Bíblia ela não podia ser lida? Existia essa proibição? Eles acreditavam que só o magistério da igreja, né, o clero, o alto clero da igreja, poderia ler e interpretar a Bíblia. Eles acreditavam que a Bíblia não era de comum interpretação. Nós acreditamos, eu acredito, com o passar da história, porque a Igreja Católica vai nascer no século IV, não é? E ela vai, infelizmente, ela nasce como uma igreja pura, cristã, com os princípios cristãos, da igreja primitiva, herdado da igreja primitiva, mas com o passar do tempo ela vai se corrompendo com a política. Tá a união da igreja com o Estado, do imperador, né, Constantino, que ele é quem faz esse jogo de cintura e termina fazendo com que o cristianismo fosse a religião oficial do Império Católico, e aí há um casamento do Império Católico Romano com a igreja. Nasce a Igreja Católica. E essa união começa a contaminar a igreja. A igreja começa a sair dos princípios bíblicos e começam a se desviar. Uma mistura muito grande com o paganismo romano, com outras culturas, certo? E a corrupção, propriamente dita, da igreja, por conta dessa união com o Estado. A política entrou dentro da igreja de uma forma terrível. E sendo assim, sendo dessa forma, né, quem lia a Bíblia já lá na frente, no século, né, nos próximos séculos, chegando até o século XVI, que foi onde teve a reforma, iam entender que a igreja tomou um outro rumo diferente. Uhum. Né? A questão de imagem de escultura, essa questão da mariolatria, que eles não falam que adoram Maria. Eles dizem que não adoram Maria, mas na prática a gente vê que eles tratam Maria como quarta pessoa da Trindade. É totalmente antagônico. Trindade são 3, não pode ser 4. Né? Então, essa questão do culto aos mortos, essa questão da imagem de escultura, por exemplo, também, que é outra coisa. A gente não adora, mas se você for assistir uma missa de manhã pela televisão, você vai ver, né, um padre, ou seja, um bispo, andando com a imagem da igreja, a imagem de Aparecida, né? De Aparecida, e as pessoas se esticando para tocar na imagem. Ou então, é fácil de você conseguir ver pela internet, né? A imagem de Jesus como morto e as pessoas alisando, beijando, né, aquela imagem. Né? Então, isso não é lembrar. Isso aí é realmente um tipo de idolatria. Curvar-se diante da imagem e falar com a imagem como se estivesse falando com Deus. Né? Então, é como se achando que aquilo é Deus. Então, é uma idolatria. Então, se as pessoas começassem a ter acesso à palavra de Deus e ler, iam realmente não aceitar algumas atitudes da igreja. Por isso que eles proibiam. Uhum. Como Martinho Lutero teve acesso à palavra e deu o pontapé da reforma protestante, e é o primeiro a traduzir, que era um tipo de pecado também, traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia do latim para uma língua que eles chamam língua profana do alemão. Então, além de não poder ler, era em latim que você não tinha nenhum tipo de acesso. Então, acho que era até uma forma de você travar ainda mais, né? Não, tudo... Infelizmente, com todo respeito aos católicos, eu creio que alguns católicos estão lendo, podem assistir esse vídeo com certeza, não é? A gente tem o maior respeito pelos meus amigos católicos, eu tenho um carinho muito grande por eles. Não é nada contra os católicos, é contra a doutrina da Igreja Católica. Na verdade, tudo era manipulado, infelizmente, né? Até o começo do século passado, teve pessoas que chegaram, eu pensei até que, eu vi isso nas aulas de história, e eu pensava que ninguém tinha pego essa época. Mas eu comentando com uma pessoa mais de idade, disse, eu me lembro disso. Eu disse, o quê? Você lembra disso? Lembro. A missa rezada em latim, o padre rezando toda a missa em latim, de costa para o público da igreja, de frente para o altar, e o povo só tinha o direito de dizer amém. Então as pessoas iam para a missa e voltavam sem nenhum conhecimento de nada. Latim, uma língua conhecida, que eu estou falando aqui no Brasil. Uhum. As pessoas não conheciam, porque a missa era rezada em latim. Um padre de frente para o altar, de costa para o público, e as pessoas só diziam amém. Ora, eu era criança e eu lembro de minha mãe, que era muito leitora da Bíblia, né? E ela dizia assim, eu vou na missa e não entendo o que o padre fala. Veja, nessa época, o padre já rezava em português, não é verdade? E minha mãe não entendia o que o padre falava. Agora, imagine latim.
Não, é possível. Não é verdade? Então, tudo, na verdade... Aí tem a questão da indulgência, que foi o que revoltou Martinho Lutero. O perdão por dinheiro. Você pecava, então, para ter aquele perdão, você pagava um certo valor e tinha aquele papel como garantir que o seu pecado fosse perdoado. As indulgências. Fora isso, as penitências também, para tirar as pessoas do purgatório. Então quer Pagar pela alma do avô, do bisavô que está lá no purgatório, e a pessoa pagando, a pessoa saía do purgatório mais rápido, ia para o céu. Esse tipo de coisa que movia muito dinheiro. No caso, então, eu tinha um parente que ele era falecido, estava no purgatório, mas Isso. eu poderia, de alguma forma, fazer com que aquela pessoa saísse do purgatório, é isso? Deixasse de sofrer no purgatório, fosse mais, ou cumprisse a sua pena mais rápida e fosse logo para o céu. Mas essa indulgência é de valor, é dinheiro. É dinheiro. Eles tinham que pagar, não é verdade, para poder garantir que aqui os seus antepassados que estão no purgatório pudessem sair mais rápido do purgatório. Isso aí não existe. Você olha para a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, você não vai encontrar nada que valide aquilo ali. Certo? E outras práticas mais da Igreja Católica. Então, a partir daí, então, a Bíblia começou a ser traduzida depois da Reforma para outros idiomas, não é? E houve o lado benéfico das pessoas ter acesso às escrituras, mas existe também um lado, vamos dizer, maléfico, entre aspas, que são o quê? A questão das interpretações. E a questão das interpretações é quem fazem com que, é um dos motivos que surjam várias denominações. Por exemplo, a presbiteriana, por exemplo, que é uma igreja tradicional, uma igreja histórica, né, que já vem com influência de Calvino, que era alguém que trouxe a doutrina da predestinação. E a doutrina da predestinação é entender, crer, através das escrituras, alguns textos, de que Deus predestinou um já certo para ir para o inferno e outros certos para ir para o céu. Né? Mas, se nós olharmos, aí vem, né, outros que têm uma linha de pensamento diferente, que ao ler as escrituras não concorda com esse tipo de visão. Então, não tem como andar juntos se não tiver de acordo. Até a palavra de Deus diz isso, né? Exatamente. Andarão dois juntos se não tiver de acordo. Amós, não me falha a memória. Então, andarão dois juntos se não tiver de acordo. Não tem. Então, por exemplo, a linha mais ariana, que é do Assembleia de Deus, né? De arminiana, melhor dizendo, arminiana. Que é o quê? Não. Deus não predestinou ninguém para ir para o céu e para o inferno. Essa predestinação fatalística, não. Existe uma predestinação na Bíblia? Existe. Todos aqueles que aceitarem Jesus são predestinados a ir morar no céu. São os salvos, né? Mas não a predestinação fatalística. Ou seja, o pastor Jailson foi predestinado para ir para o céu. O Diego foi predestinado para ir para o inferno. Não existe isso. Né? A gente não crê nisso. Então, é a linha mais arminiana. Certo? Então, a Assembleia de Deus tem uma linha mais arminiana, a presbiteriana e alguns outros têm uma linha mais calvinista. Então, com isso, vai se abrindo o quê? Denominações. Vai surgindo denominações. A Assembleia de Deus, por exemplo, é uma igreja que a gente pode dizer que saiu da Igreja Batista. Foi? Né? Como foi? Porque a Igreja Batista, né, que já é oriunda dos anabatistas, que acreditavam, né, que o batismo deveria ser por imersão, né, e eles defendiam isso. Quando Daniel Berg e Gunavin, que eram suecos, eles eram da Igreja Batista. Né? E quando eles vieram para aqui, para o Brasil, a princípio, a Igreja Metodista recebeu eles, mas depois direcionaram ele para a Igreja Batista de Belém do Pará, que eles chegaram em Belém do Pará. E chegando lá em Belém do Pará, certo? Eles começaram a estudar ainda. Quando começaram a falar a língua, português, começou o português, eles começaram a falar da doutrina pentecostal. Que é uma coisa que a gente vai falar mais na frente, quando falar mais da Assembleia de Deus aqui, né? Pronto. Mas assim, só adiantando só esse ponto aí. Eles começaram a pregar de que Jesus ainda, na atualidade, batiza com o Espírito Santo, que existe ainda, na atualidade, os dons espirituais. Mas a Igreja Batista, por ser uma igreja tradicional e não ter tido a experiência pentecostal, achou uma doutrina diferente, estranha. Então vai expulsar Daniel Berg, Gunavingre e mais alguns membros daquela igreja, não é verdade? Por conta de não aceitarem a doutrina pentecostal. Né? E daí vai nascer a Assembleia de Deus. Quer dizer, a princípio, Daniel Berg e Gunavingre, né, não tinham essa intenção de fundar a igreja, mas apenas de ensinar a doutrina pentecostal na Batista. Como eles foram expulsos, com certeza, as outras tradicionais não iam aceitar, e não aceitaram realmente, não aceitaram, perseguiram muito,
né? Os pentecostais não acreditavam nos dons, na atualidade dos dons. Então, eles foram forçados a abrir uma denominação que se deu na Assembleia de Deus. Não é? Como também quem lê, estudar, disseram que alguns católicos chegaram empolgados para assistir o filme Martinho Lutero e acharam que ia ter que o filme ia levar para um lado e eles viram que foi para o outro. Mas não é que o filme contou exatamente o que a história diz. Quem quiser conhecer a reforma protestante, estudar Martinho Lutero direitinho, vai entender que Martinho Lutero não tinha nenhuma visão, intenção de fundar denominação cristã. Não tinha. A intenção dele era fazer uma reforma na igreja. Era que a igreja parasse de pedir indulgência, que a igreja voltasse para as escrituras, que levasse a palavra de Deus mais, não é, a sério. E ele acreditou até um certo tempo que o Papa ia apoiar ele, que ele estava fazendo um bom serviço. Então a intenção... Ele não tinha intenção de fundar religião. A intenção é até se a gente parar para pensar agora eu pensei nisso agora. Da palavra reforma, então assim, a reforma que ele queria reformar a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, a intenção, eu bato muito nesse microfone, eu sou muito desastrado, eu quero dizer para vocês que eu sou um pouco desastrado. Mas o que acontece... Traz água aí, homem, traz pra gente. É bom, porque eu já tô com a garganta. É só a gente que a gente tem sede, não? Vou trazer pra todo mundo, né? Olha, não é só pastor não, tá? Inclusive, eu tive até essa conversa com um amigo meu essa semana, sobre Martinho Lutero, que a intenção dele não foi fazer uma nova igreja, não foi, mas como o povo começou a concordar com a linha que ele seguia, eu acho que automaticamente quando alguém prega alguma coisa que a gente acredita, a gente tende a seguir aquela linha, Exato. Aquelas pessoas. E por isso que começou o movimento. Eu acho que eu até, Diego, eu até sugiro para os nossos ouvintes, né, telespectadores que estão nos assistindo, né, vão nos assistir, que assistam o filme de Martinho Lutero, pelo menos o último, porque tem outro mais antigo, mas o mais recente de Martinho Lutero, procurar direitinho você vai ver, não é? Que existe, inclusive eu aprendi isso na faculdade, depois eu assisti o filme, mas nada acontece por acaso. Né? Quando eu estava fazendo História, estava na faculdade de História, né? Eu sou formado pela UFRPE, né? A Federal Rural de Pernambuco. E dividindo os grupos para entregar, para fazer como é que chama que a apresentação de faculdade, né? É seminário? É seminário. Seminário, né? Isso, a apresentação do seminário, os temas para o seminário, grupos de seminário. E caiu no meu Reforma Protestante. Olha aí, tá vendo? Foi um sorteio, eu digo, não, isso é de Deus, né? E ali a gente, lendo, estudando, aprendeu que existia um período na vida de Martinho Lutero que foi uma inquietação religiosa. O filme traça bem direitinho isso. É quando ele faz tudo que a religião católica mandava, mas ele não sentia uma paz interior, ele não sentia-se bem, não é? Até, certo, que ele foi às Escrituras. E nas Escrituras, o texto destaca justamente o texto de Romanos, capítulo 1, né? Mas o justo viverá da fé. Ele entendeu que não eram boas obras que salvavam, como a igreja pregava, né? Ele entendeu que não era indulgência, ele entendeu que não eram as penitências, né? Subir de joelho na escadaria, rezando o Pai Nosso, Ave Maria, até lá em cima, certo? E sem falar que na época Roma estava uma bagunça, né? Assim, dizia que tinha a cabeça de João Batista lá, as pessoas iam ver, e ninguém sabe se aquilo é verdade. A cabeça de João Batista no ano de 1517 é linda ali. A cabeça já não era uma cabeça, não, era um resto de cabeça que tinha ali, não é possível. Então tinha muita coisa, né? Assim, que duvidosa, certo? E tudo era dinheiro. Tudo era movido por dinheiro, né? E não as pessoas olham para o São Pedro, né? Como onde o Papa fica, né? Em Roma, Sim. No Vaticano, Basílica de São Pedro, né? Aquela suntuosidade ali, acha aquela coisa linda. Ali teve muito dinheiro de muitos, né, católicos, muito do povo, que se deixaram levar por essas coisas totalmente antibíblicas, né? E isso foi causando essa revolta, tá? Mas ele não queria a princípio isso. Mas quando chegou um momento que ele tinha que negar aquilo que ele entendeu das Escrituras, ele não quis negar. Aí foi excomulgado e houve um processo todinho. Mas não era uma intenção, porque uma coisa é nós fazermos alguma coisa com a intenção, certo?
Outra coisa é as coisas acontecerem naturalmente como aconteceu. É. Então, se houvesse intenção, então eles falam muito mal de Martinho Lutero, né? Porque ele deu o pontapé da reforma protestante. Mas, se a gente for ver, Martinho foi ali, na nossa visão, usada por Deus para que o cristianismo tomasse um rumo voltando, né, à igreja primitiva, né, voltando-se às escrituras, à simplicidade do evangelho. Não é verdade?